E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Estamos aqui junto na nossa caminhada e hoje, capítulo 21 e 22 do livro do Êxodo. No capítulo 21, nós estamos lendo as leis a respeito dos escravos. E aí, na sequência, leis a respeito da violência e depois, responsabilidade dos donos de animais. Pastor, lei a respeito dos escravos, escravidão no meio do povo de Deus. Ei, se liga só, esse capítulo parece não fazer muito sentido, ok? Só que para aquele tempo já era algo revolucionário. O povo estava acostumado com a escravidão e esse sistema eles deram sequência quando saíram do Egito. Só que se você observar a escravidão como acontece aqui, protegido na legislação mosaica, ela não tratava o indivíduo feito um objeto ou feito um lixo. Tinha que ter o mínimo de dignidade, de alimentação, de moradia. Quando a família era instituída e o escravo se casava, ele tinha direito no 7º ano de sair com a sua família. Não estou dizendo que era a melhor circunstância, mas eles estavam num processo de crescimento. Às vezes a direção é mais importante do que a velocidade. Isso já significa, no meio de todos os povos que eles viviam, um avanço significativo. Ok? Não é que Deus apoiava a escravidão, mas o povo estava num processo de crescimento e de melhora contínua, que quando comparado às nações da época, já era algo extremamente revolucionário para melhor. Enfim, tenha isso em mente, que Deus estava desenvolvendo um processo de crescimento e ninguém cresce do dia para a noite, ok? E é o que nós estamos percebendo aqui no capítulo 21, do livro do Êxodo. Eles estão submetidos a um processo de reeducação. Deus os libertou e agora começa a educá-los para que o crescimento seja uma realidade. Isso que anteriormente está sendo percebido aqui, posteriormente não existia mais. No capítulo 22, ainda no capítulo 21, melhor dizendo, você está observando que fala-se muito a respeito de violência a partir do verso 12, né? Aí você tem aquela máxima de olho por olho, dente por dente, se for uma mão, leva uma mão, for outra mão, um pé, for um pé. Por que isso que é denominado posteriormente de lei do talião, isso aí foi necessário se colocar como projeto, como forma de lei, para que o povo pudesse então ter um processo de orientação. É porque havia permissão de um parente vingar o seu parente que havia sofrido uma outra coisa. Então, se eu tenho um parente que sofreu alguma coisa, eu tenho o direito de vingá-lo. Só que essa vingança, sabe como acontecia? Sem nenhuma medida. Por exemplo, era 10 vezes mais. Se uma pessoa morreu, alguém matou o indivíduo, então eu vou lá e matava 7, 10, 70. Ou seja, era alguma coisa desmedida. Você percebe aqui o processo de reeducação progressivo e a orientação aqui é o que fosse feito deveria ser feito na mesma medida. Se houve um acidente, o indivíduo perdeu uma mão, então a vingança se daria ao perder uma outra mão por parte da pessoa que causou esse dano, ok? Então não era algo desmedido. Não era a melhor lei, mas era um processo que ajudava a ficar melhor do que o que estava sendo praticado. Era um processo progressivo, uma onda de aperfeiçoamento e posteriormente vai se perceber que em Jesus ele já dito, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, qualquer que receber um tapa em uma de suas faces oferece a outra, se chamar contigo para uma milha, vai com ele 2, ou seja, estamos num processo de crescimento, no processo de reeducação. E é o que você percebe aqui ao ser regulamentado, o que posteriormente foi chamado de lei do talião, onde o parente vingava de forma desmedida. E aí veio a lei para dar o freio, para colocar o direcionamento. Estamos vendo esse crescimento pouco a pouco e essa mudança que aos nossos olhos parece pequena, na verdade era muito significativa naquela época, e a gente percebe que Deus coloca o povo na direção, e às vezes a direção é mais importante do que a velocidade. Aí você percebeu a lei sobre os escravos, a lei que envolve vítimas e processo de vingança e essas coisas. Quando você entra no capítulo 22,
você percebe processos de restituição. O indivíduo que perdeu alguma coisa, como ele estaria sendo restituído. Aí você observa também leis humanitárias e a implicação, tudo gira em torno da justiça social. Você percebe a evidência de um princípio de restituição que visa o indivíduo corrigir suas más ações. É mais do que pedir desculpa. Desculpa. É a restituição do modo como o indivíduo sofreu prejuízos, porque desculpa por si só não traria restituição. Então a lei instituía um processo de restituição. Tá bom, você quer pedir perdão? Peça, mas tem que devolver o que a pessoa perdeu, gente. Tem que restituir os prejuízos sofridos por tal pessoa. Então a lei da restituição aqui está em evidência, que visava exatamente corrigir as más ações. Ok? Só para você ter uma ideia, era quando o indivíduo fazia com que o outro perdesse o seu animal, ele tinha que restituir o dobro do animal. Ou seja, se o indivíduo cometeu o erro de roubar o animal de alguém, eu estou arrependido e tal, não sei o quê, não era só pedir desculpa, não. Tem que devolver o dobro do equivalente que foi roubado. Então, que coisa, lei da restituição. Há aqui a evidência também, com todas essas leis sociais e humanitárias, a preocupação com o pobre e com o necessitado e o bom trato como estrangeiro, usando como pano de fundo o fato do povo de Israel também ter sido estrangeiro. Ou seja, o que está em evidência aqui é a necessidade do servo de Deus ser sensível. Chegou um estrangeiro, imagina como ele se sente deslocado por não ter onde repousar, por não ter nenhuma estrutura de amparo e de apoio. Então você está sendo sensível à pessoa. Você está olhando o pobre, o necessitado, então você está sendo sensível à pessoa. É o princípio de ser empático, se colocar no lugar da pessoa e falar assim, nossa, se fosse eu, será que eu gostaria de ser ajudado? Então é você trabalhar nessa direção. Sabe o que isso significa? É a prática do verdadeiro evangelho nos nossos dias. Você deixa o seu egoísmo de lado para poder proporcionar benefícios às outras pessoas. A gente não pensa só na gente. A gente quer que a pessoa que está ao nosso lado também se sinta bem. E isso nos faz tão bem que a felicidade alheia passa a ser também a nossa felicidade. Se o irmão está bem, eu fico bem também. O problema é que quando o irmão está bem e eu não fico bem, fico com raivinha, com inveja, aí significa que eu estou num processo decrescente e não desenvolvendo a minha fé. Então são princípios interessantes, é um processo de crescimento e amadurecimento do povo de Deus, mas que ainda serve de lição significativa para cada um de nós. É isso aí, graça e paz, amanhã tem mais, estamos no nosso ano bíblico, hoje foi o capítulo 21 e 22 de Êxodo. Segue juntinho com a gente aqui, em nome de Jesus, beijão no seu coração.